Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do número 847 na Câmara Municipal de Ilhabos. Antes de qualquer atividade, solicito que fiquemos todos em pé em respeito um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Ana Maria Papa Galã, mãe do vereador Almeida Galã. Solicito que todos os vereadores assinem a manifestação, apesar que está na secretaria. Antes de realizarmos o expediente, coloco em votação a ata da sessão anterior, cuja cópia já foi remetida aos senhores vereadores, anexada ao material do expediente. Antes, porém, consulto o plenário se podemos dispensar a leitura da ata. Então, passamos à discussão da ata da sessão anterior. Quem tiver alguma retificação a fazer, se manifeste. Declaro aprovada a ata da sessão anterior, sem retificações. Passaremos agora à leitura do material do expediente. Feira do Bordado de Ibitinga, data 6 de junho de 2007, sexta-feira, 19h30. Local, pavilhão permanente de exposições, Dr. Licínio de Arantes. Ofício 19. E o senhor Fernando Emílio abençoe, que nos presente na Câmara Municipal de Ilhabos. Assunto: agradecimento. Tendo recebido a mais gratificante homenagem ao Colégio Oswaldo Brusco na sessão solene de 31 de maio de 2007, concedida pelo Decreto Legislativo 120 desta Câmara Municipal, de autoria do vereador Antônio Elisete Siloto, com a outorga da medalha de honra ao mérito. Sirvo-me do presente para agradecer a consideração de Vossa Senhoria na qualidade de presidente da Casa, em especial ao autor da proposição, extensiva a todos os vereadores. Mais uma vez, fui tomado de profunda emoção ao recebê-la. Nesta oportunidade, quero reiterar o compromisso social da escola de continuar servindo a cidade e dando ao jovem napolitano a oportunidade de profissionalização e inserção no mercado de trabalho. Respeitosamente, Gil Aloysio José Brusco. Câmara Municipal de Brodowski, Estado de São Paulo. Ofício especial. Sirvo-me do presente para encaminhar cópia em anexo do requerimento 082/2007, protocolado e aprovado por unanimidade de vossa sessão ordinária desta Câmara, realizada em 1º de julho próximo passado, de minha autoria. Na oportunidade, solicito todo o empenho e apoio de Vossa Excelência quanto à propositura, uma vez que a referida proposta de emenda à Constituição PEC 333/2004 faz de extrema importância a todas as câmaras brasileiras de vereadores. Na certeza de poder contar com vossa costumeira atenção, subscrevo com elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Hildo Soares Filho, vereador do PMDB. Tem também, acompanha a justificativa. Projeto de Lei 025/2007 dispõe sobre a revogação do artigo 7 e parágrafo único da Lei Municipal 1722/97. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 7 e seu parágrafo único da Lei Municipal 1722, de 22 de maio de 1997. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Itápolis, 30 de maio de 2007. Major Vereador Conselho Eterno, Prefeito Municipal. Projeto de Lei
Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a repassar às entidades abaixo relacionadas valores referentes às doações financeiras feitas ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Itápolis e que estarão disponíveis em conta própria, sendo a Associação de Educação e Assistência, R$ 25.000. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, R$ 12.000. A Associação Lar São José, R$ 6.000. A Associação dos Esportistas e Moradores de Itápolis, R$ 8.000. Total, R$ 51.000. Artigo 2º. Para cumprimento da autorização contida no artigo anterior, fica suplementada a dotação orçamentária abaixo. Chefia do Executivo, Fundo da Criança e do Adolescente, outro serviço de pessoa jurídica 2043, R$ 51.000. Total da suplementação, R$ 51.000. Artigo 3º. O recurso financeiro destinado ao que se refere ao artigo anterior será coberto pela anulação das seguintes dotações: 02-1300, Secretaria de Indústria e Comércio; 02-1301, Gabinete do Secretário de Independência; 4.490,51, Obras e Instalações, ficha 136, R$ 28.000; 4.490,61, Aquisição de Imóveis, ficha 178, R$ 23.000. Total das anulações, R$ 51.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de suas publicações, revogadas as disposições em contrário. Projeto de Lei 027/2007 dispõe sobre suplementação de verbas de orçamento em vigor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. Artigo 1º. Ficam suplementadas com dotações abaixo especificadas as seguintes verbas de orçamento em vigor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto: Serviço de Terceiras Pessoas Jurídicas, R$ 538.000. Vencimento Pessoa Civil, ficha 61.5, R$ 62.000. Total da suplementação, R$ 600.000. Artigo 2º. Os recursos financeiros destinados ao atendimento a que se refere o artigo 1º, item A e B, serão cobertos respectivamente nos termos do inciso 1º e 2º do artigo 46 da Lei Federal 4.364. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itápolis, 21 de junho de 2007. Vereador Moacir Citerno. Projeto de Lei número 28/2007 dispõe sobre a criação de cargos do quadro permanente de funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. Artigo 1º. Ficam criados 3 cargos de operador de bomba do quadro permanente de funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de acordo com o anexo 1 à Lei 1974, de 26 de março de 2001. Parágrafo 1. Os cargos mencionados no artigo 1º serão destinados: um para a sede do município, um para o Distrito de Nova América e um para o Distrito de Itapinas. Artigo 2º. Ficam criados 2 cargos de reitorista do quadro permanente de funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, também de acordo com o anexo 1 da Lei 1974, de 26 de março de 2001. Artigo 3º. Os cargos criados por esta lei deverão ser preenchidos por concurso público, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal, observando ainda as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º. As despesas
cabe ao poder público municipal o estímulo ao cooperativismo, nos termos do artigo 174, parágrafo 2º da Constituição Federal, através da política municipal de apoio ao cooperativismo e a adequada tributação de suas operações. Artigo 2º. As sociedades cooperativas, constituídas nos termos da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, têm como objetivo prestar serviço a seus sócios, intermediando sem fins lucrativos suas atividades econômicas, não produzindo bens ou serviços próprios. Parágrafo único. São sociedades cooperativas regulares as registradas na Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, ou SESC, cuja prova separada pelo respectivo certificado. Artigo 3º. É instituída a política municipal de apoio ao cooperativismo, compreendendo o conjunto de atividades pelo poder público e pela iniciativa privada que venham a beneficiar direta e indiretamente o setor cooperativista na promoção e desenvolvimento social, econômico e cultural, desde que o reconhecido o seu interesse público. Artigo 4º. São objetivos da política municipal de apoio ao cooperativismo. Inciso 1º. Prestar apoio técnico, financeiro e operacional ao cooperativismo no município, promovendo, quando couber, parcerias para o desenvolvimento do sistema cooperativista. Inciso 2º. Estimular a força cooperativista da organização social, econômica e cultural nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do cooperativismo e da legislação vigente. Inciso 3º. Estimular a inclusão do estudo cooperativismo nas escolas, visando a mudança de parâmetros da organização da produção e consumo de trabalho por meio de a. Desenvolvimento da cultura cooperativista. B. Fomento ao desenvolvimento do cooperativismo escolar. C. Práticas pedagógicas cooperativistas. D. Utilização do estabelecimento público municipal de ensino pelas cooperativas constituídas para fins de ações comuns. Inciso 4º. Divulgar a política governamental para o setor. Inciso 5º. Propiciar maior capacitação dos cidadãos. Pretendentes ou associados das cooperativas. Inciso 6º. Fomentar o desenvolvimento e a autogestão de cooperativas de trabalho legalmente constituídas. Artigo 5º. Esta lei de vigor na data de sua publicação deverá as disposições em contrários. Itápolis, 21 de junho de 2007, Major Moacir Zidane. Projeto de Lei 03/2007 dispõe sobre a do decreto nacional especial. Artigo 1º. Fica aberto pela Secretaria de Finanças o decreto nacional
4.01, Gabinete do Secretário de Dependências, 3.390.39. Outros serviços, pessoas jurídicas, ficha 54, R$12.000. 2.5.00, Secretaria de Finanças, 2.5.01, Gabinete do Secretário de Dependências, 3.390.39. Outros serviços, pessoas jurídicas, ficha 66, R$2.500. 2.6.00, Secretaria de Obras Municipais, 2.6.01, Gabinete do Secretário de Dependências, 3.390.39. Outros serviços, pessoa jurídica, ficha 71, R$1.500. 2.07.00, Secretaria de Serviços Públicos, 2.00.07.01, Gabinete do Secretário de Dependências, 3.390.39. Outros serviços, pessoa jurídica, ficha 80, valor R$70.000. 2.08.00, Secretaria de Educação, 2.0802, Educação Infantil, 3.390.39. Outros serviços, pessoas jurídicas, ficha 106, R$30.000. 2.813, Fundeb, 3.390.39. Outros serviços, pessoa jurídica, ficha 235, R$40.000. 2.0812, Merenda Escolar, 3.390.39. Outros serviços, pessoa jurídica, ficha 146, R$3.500. 2.10.00, Secretaria de Saúde, 2.10.02, Fundo Municipal de Saúde, 3.390.39. Outros serviços, pessoas jurídicas, ficha 163, R$15.000. 2.14.00, Secretaria de Habitação, 2.14.01, Gabinete do Secretário de Dependências, 3.390.39. Outros serviços, pessoas jurídicas, ficha 193, R$8.500. 2.19.00, Encargos Gerais do Município, 2.19.01, Gabinete do Secretário de Dependências, 3.390.39. Outros serviços, pessoas jurídicas, ficha 227, R$3.500. 2.16.00, Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, 2.16.01, Gabinete do Secretário de Dependências, 3.390. Outros serviços, pessoas jurídicas, ficha R$206.000. 2.17.00, Secretaria do Meio Ambiente, 2.17.01, Gabinete do Secretário de Dependências, 3.390.39. Outros serviços, pessoas jurídicas, ficha 209, R$1.200. Total das suplementações, R$199.700. Artigo 2º. Os recursos para atendimento dessas despesas do anterior serão cobertas pela dotação da seguinte dotação. 2.13.00, Secretaria de Indústria e Comércio, 2.13.01, Gabinete do Secretário de Dependência, 4.490.69. Aquisição de imóveis, ficha 188, valor R$199.700. Total da população, R$199.700. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrato e datas de 22 de junho de 2007, major vereador do nosso direito. Projeto de Lei Legislativo 18 de 2007. Reconhece o nome de utilidade pública a Associação Públicos como Padre Deitado. Artigo 1º. Fica reconhecida como de utilidade pública a Associação Públicos como Padre Deitado, inscrita no CNPJ sob número 07146-336 e a barra 0001-06, estabelecida na Avenida José Belarmino, 1076, Centro Estado de São Paulo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Sala das Sessões, presidente doutor Emílio Saminha Data, em 19 de junho de 2007, deu número de área de vereadores. Projeto de Lei Legislativo 19/2007. Torna obrigatório o diagnóstico da audição em crianças imediatamente após o nascimento no âmbito do município de Itápolis e da outras providências. Artigo 1º. Fique instituída a obrigatoriedade nos termos do artigo 28, parágrafo 8º da Constituição do Estado de São Paulo, a realização de exames de diagnósticos de audição em crianças recém-nascidas no município de Itápolis. Parágrafo 1. O exame deve ser realizado nas maternidades e hospitais do município. Artigo 2º. Esta lei aplica-se também nos casos de crianças com até 3 meses de vida, nascidas fora dos hospitais e das maternidades. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias da publicação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. Sala das Sessões, presidente doutor Emílio Saminha Data, no 15 de 2007, do
regimentais, que seja aprovada a seguinte moção de aplauso aos ilustríssimos senhores José Vicente Pessoa e Roberval Campopiano, pelos argumentos abaixo relacionados. José Vicente Pessoa e Roberval Campopiano tomaram a frente do projeto Reflorestante. Brilhante. Assim podemos classificar a iniciativa de desenvolver tal projeto, que tem como objetivo plantar 500 árvores no município de Itápolis, além de fazer a conscientização dos alunos sobre a importância do reflorestamento municipal. O projeto se iniciou em 5 de junho de 2007 e se estenderá por um ano, envolvendo 350 alunos do ensino fundamental e médio e 100 alunos do ensino infantil. Até o presente momento, já foram plantadas 80 mudas de árvores em torno da própria escola Ceiane, e a previsão é que se estendam para as áreas verdes que necessitam de reflorestamento em todo o município. Pelo impacto real que terá sobre o meio ambiente municipal e o reflexo que causará diretamente na vida dos alunos que estão participando, bem como indiretamente em toda a população metropolitana, além dos infindáveis benefícios impossíveis mencionados no presente momento, é que os senhores José Vicente Pessoa e Roberto Campopiano são merecedores do reconhecimento desta Câmara Municipal. O proponente requer também que cópias do deliberado por esta Casa de Leis seja encaminhado aos homenageados. Sala das Sessões, presidente, Dr. Emílio Salinhatá, 26 de junho de 2007, Dr. Antônio Elisandro Sassoto, vereador, primeiro secretário. Requerimento número 42, de 2007, moção de repúdio. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Itápolis, Dr. Fernando Emílio Travessoso, vereador presidente da Câmara Municipal de Itápolis, requer, respeitando-se os trâmites regimentais, que seja aprovada a presente moção de votos de repúdio e indignação aos deputados federais Clodovil Hernandes, PDC São Paulo, Edgar Branca, PV da Bahia, Ribamar Alves, PSB do Maranhão, Vinícius Carvalho, PV do Rio de Janeiro e Lindomar Garçom, sem partido, pelo fato desses parlamentares retirarem seus nomes do requerimento que pede a criação da CPI da Navalha, operação na qual a Polícia Federal desmontou uma quadrilha que fraudava licitações de obras públicas, tendo como envolvidos no esquema empresários, um deputado distrital, um ex-governador e um ex-deputado federal. Este ato dos deputados acima citados demonstra que a essência que alguns políticos mantêm com a corrupção e sendo por ela contaminados. Torna-se vergonhoso como alguns parlamentares não têm compromisso com a transparência, como antes prometido e aclamado, e varrem as denúncias para debaixo do tapete. Com a retirada desses nomes, a CPI ficou inviabilizada. Requer, por fim, a anuência do plenário para que cópia da presente seja encaminhada aos referidos parlamentares, dando a eles ciência desse repúdio. Sala das Sessões, o presidente Dr. Emílio Salinhatá, em 26 de junho de 2007, Dr. Fernando Emílio Travessoso, presidente da Câmara Municipal. Requerimento número 34 de 2007. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itápolis, engenheiro Irani Mongair Biasotti e senhor Hipócrita, vereadores da Câmara Municipal de Itápolis, requer, respeitando-se os trâmites regimentais, que seja inserido na ata desta sessão votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Armelita Mascarta Barroso. Requer também que cópia da presente proposição seja encaminhada à senhora Júlia Francisqueta, dando a ela ciência desta moção. Sala das Sessões, presidente Dr. Emílio Salinhatá, em 14 de junho de 2007. Engenheiro Irani Mongair Biasotti, vereador. Sueli Pop, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itápolis, engenheiro Irani Mongair Biasotti e Sueli Pop, vereadores da Câmara Municipal de Itápolis, requer, respeitando os trâmites regimentais, que seja inserido na ata dessa sessão votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Ciccone Neto. Requerem também que cópia da presente proposição seja encaminhada ao senhor Paulo R. Ciccone, dando a ele ciência desta moção. Sala das Sessões, presidente Dr. Emílio Salinhatá, em 14 de junho de 2007. Engenheiro Irani Mongair Biasotti, vereador. Sueli Pop, vereador. Requerimento número 32 de 2007. Moção de pesar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itápolis, Sueli Pop, vereador da Câmara Municipal de Itápolis, requer, respeitando-se os trâmites regimentais, que seja inserido na ata desta sessão votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elza Malosso. Requer também que cópia da presente proposição seja encaminhada aos seus filhos José Tadeu Malosso, Maria Aparecida Malosso Carifioli, Antônio Fernando Malosso, Ana Isabel Malosso, Luiz Donizete Malosso e Rita de Cássia Malosso Pedu, dando a ele ciência desta moção. Sala das Sessões, presidente Dr. Emílio Salinhatá, em 26
Sueli Pop, vereador. Requerimento número 36, 2007, moção do pesar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapos, Sueli Pop, vereador da Câmara Municipal de Itapos, requer, respeitando-se os trâmites regimentais, que seja inserido na ata dessa sessão votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Paulina Joaquim de Camargo. Requer também que cópia da presente proposição seja encaminhada ao marido, o senhor Pedro Soares de Camargo, e aos filhos Oswaldo Soares de Camargo, Adriana Soares de Camargo e Valdeir Soares de Camargo, dando a eles ciência desta moção. Sala das Sessões, presidente Dr. Emílio Salim Haddad, em 25 de junho de 2007, Sueli Pop, vereador. Requerimento de número 37, 2007, moção de pesar. Sueli Pop, vereadora da Câmara Municipal de Itapos, requer respeitosamente os trâmites regimentais que seja inserido a ata da sessão votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Nelson Moravez. Requer também a cópia da presente postura seja encaminhada a seus filhos Luiz Aparecida e Laércio Valentino, dando a ciência dessa moção. Sala das Sessões, presidente do Emílio Salim Haddad, em 25 de junho de 2007, assinado Sueli Pop, vereador. Requerimento número 31 de 2007, moção de pesar. Sueli Pop, vereador da Câmara Municipal de Itapos, requer, respeitando-se os trâmites regimentais, que seja inserido na ata dessa sessão, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Pedro Gandalini. Requer também que cópia da presente proposição seja encaminhada aos seus filhos Cláudio Gandalini, Odete Gandalini, Benevente e Maurício Gandalini, dando a ciência dessa moção. Sala das Sessões, presidente do Emílio Salim Haddad, em 25 de junho de 2007, assinado Sueli Pop, vereador. Requerimento número 40, 2007, moção de pesar. Os vereadores infra assinados da Câmara Municipal de Itapos requer, respeitando-se os termos regimentais, que seja inserido na ata dessa sessão votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Maria Papagalani. Requer também que cópia da presente proposição seja encaminhada aos seus filhos, dando a ciência dessa moção. Sala das Sessões, presidente Dr. Emílio Salim Haddad, 26 de junho de 2007, assinado todos os vereadores da Câmara Municipal de Itapos. Requerimento número 41 de 2007, moção de pesar. Dr. Antônio José Sassuloto, vereador da Câmara Municipal de Itapos, requer, respeitando-se os trâmites regimentais, que seja inserido na ata dessa sessão, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ronaldo Javarotti Soares. Requer também que cópia da presente proposição seja encaminhada à esposa, a senhora Margarida Javarotti Soares, a ciência dessa moção. Sala das Sessões, presidente Dr. Emílio Salim Haddad, 26 de 2007, assinado Dr. Antônio José Sassuloto, vereador, primeiro secretário. Requerimento número 42 de 2007, moção de república. Dr. Fernando Emílio Travessor, vereador, presidente da Câmara Municipal de Itapos, requer, respeitando-se os trâmites regimentais, que seja aprovada a presente moção e votos de república e indignação aos deputados federais Clodovil Fernandes PTC. Esta moção já foi lida. Indicação número 82 de 2007, autor, vereador Antônio José Sassuloto. Assunto: Feira de Confecções e Programa para Desenvolvimento da Atividade em Itapos. Criar um programa de incentivo à indústria e comércio de confecções na cidade de Itapos, fornecendo recursos de escola de aprendizagem e informações a empresários interessados para a formação de profissionais e implementação de empresas no setor. Dentro do programa Criação de uma feira de confecções produzidas na cidade de Itapos. A indicação visa o progresso da atividade
incentivo poderá ser anunciada brevemente como a capital nacional das confecções, meta sonhada por esse vereador. Sala de sessões, presidente do Emílio Sanidade, em 21 de julho de 2007, assinado doutor Antônio César Seguro, vereador, primeiro secretário. Indicação número 83 de 2007, é o vereador doutor Antônio César Seguro. Reestruturação do redutor de velocidade situado na Avenida José do Arminho, no final da quadra de 1800, residência da senhora Odete Varela, próximo ao cruzamento com a rua Parado. A quantia de na Avenida José do Arminho, em que existe é extremamente elevada, como o redutor está situado no final do declive, ele retém grande quantidade de água que se sobressalta pela calçada do lado esquerdo de quem desce, invadindo o gás atingindo em cheio a porta da entrada do estabelecimento comercial pertencente ao senhor durante a justiça, local que também necessita de preparo consistente do rebaixamento daqui, para que a água passe a fluir normalmente. É grande o constrangimento dos moradores, ficando indicado o senhor prefeito que proceda os reparos cabíveis referido local, não ficando descartada a possibilidade da instalação de uma boca de lobo no local. Sala de sessões, presidente doutor Emílio Sanidade, em 22 de julho de 2007, assinado doutor Antônio César Seguro, vereador, primeiro secretário. Indicação número 84 de 2007. Determinar o setor competente da administração a instalação de 2 redutores de velocidade na extensão da avenida Vereador Francisco Rigliano e um redutor de velocidade na Rua Holanda, altura número 74, Jardim Inspiração. Os redutores são de extrema necessidade para diminuir a perda de velocidade do trânsito nos mencionados locais. Sala de sessões, presidente do Ministeriedade, 25 de julho de 2007, assinado Violino Miarelli, vereador. Indicação número 85 de 2007. Autor, vereador, engenheiro Iramino Carregazotti. Instalar caixa de condição de água na estrada de acesso ao bairro Santo Antônio, nas proximidades da propriedade do senhor Guilherme Kleber Marconi. Na ocasião da execução do serviço, entrar em contato com o senhor Antônio Paz, administrador da propriedade. Sala de sessões, presidente do Emílio Sanidade, em 25 de julho de 2007. Assinado, engenheiro Iramino Carregazotti, vereador, segundo secretário. Indicação de número 86 de 2007. Autor, vereador Antônio Vinizete Ceciloto. A indicação aqui expressa faz menção direta ao posto de da Avenida Presidente Valentim Gentil, com as seguintes solicitações. Primeiro, não mudar o posto local, visto que os moradores já estão adaptados à atual localização, além de outros fatores. Segundo, informar com urgência o corredor da escada do posto. Terceiro, a aquisição e instalação do local mais um aparelho de aerosol. Sala de sessões, presidente doutor Emílio Sanidade, 25 de julho de 2007, assinado doutor Antônio César Seguro, vereador, primeiro secretário. Indicação de número 87 de 2007. Autora, vereadora Silvia Pobre. Realizar recuperação e operação tapa-buracos na rua Mário de Souza Castro, em frente à Faculdade de Etapas e Educação Infantil da Escola CEAM. A mesma solicitação se aplica ao trecho de desenvolvimento das avenidas Luiz Antônio Monteiro e Ismael L. Baleares. Votatório. O atendimento à presente solicitação deve ser feita em forma urgente, pois a deteriorização do pavimento é intensa e bastante invisível. Sala de sessões, presidente doutor Emílio Sanidade, em 25 de julho de 2007, assinado Felipe Pobre, vereador. Indicação número 88 de 2007. Autora, vereador Felipe Pobre. Realizar preferencialmente um processo seletivo para a contratação de fiscais de obras para atuar no setor de engenharia da prefeitura. Sugere-se aqui a impossibilidade da primeira hipótese,
esse firma um convênio com o escritório local, o CREA, para que seja realizada a fiscalização. Encaminhamos o modelo do convênio firmado na Prefeitura da cidade de Ourinhos. Não é necessário discorrer muitos argumentos para justificar o pedido aqui expresso. Basta andar pela maioria das ruas da cidade e notar que as calçadas estão completamente tomadas pelas obras e materiais de construção, não havendo espaço para os pedestres. É um verdadeiro desrespeito. A cena é hoje comum. O pedestre tem que se arriscar e andar nas ruas, muitas delas de grande movimento, porque as calçadas estão ocupadas por construções. Trata-se de um absurdo, e se não houver providência, essa vereadora não tem outra saída senão recorrer ao Ministério Público. Sala de sessões, presidente do ministro Saneamento, em 25 de junho de 2007, assinado Sueli Pop, vereador. Indicação de número 89/2007. Autora, vereadora Sueli Pop. Realizar, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, uma campanha que estimule junto à população uma maciça campanha de doação de medicamentos. Sabe-se que há grande quantidade de medicamentos nas residências com prazo de validade expirando. O produto da arrecadação deve ser distribuído de forma justa para a população carente. Sala de sessões, presidente Dr. Emílio Sarinha Haddad, 26 de junho de 2007, assinado seu Nicolau e vereador. São Paulo, 18 de junho de 2007. Ofício STGS número 1142/2007. Protocolo da Artesp 100.882/07 e 103.747/07. Senhor vereador, em atenção ao ofício número 1/2007 de Vossa Senhoria, solicitando a abertura de acesso da estrada vicinal Olinto Fiore Bortoluz, ASP 333, encaminhamos cópia da manifestação da Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegado de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, contida no ofício DGR número 572 de 2007. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração. Mauro Guilherme Jardim Arce, secretário dos Transportes do Estado de São Paulo. O ofício enviado ao ilustríssimo senhor, vereador Dr. Antônio Denizete Sassuolo, Câmara Municipal de Itápolis, São Paulo. São Paulo, 21 de maio de 2007. Senhor secretário, tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e, ao ensejo, transmitir manifestação acerca do contido do ofício 1 de 2007, protocolo 100.882/2007, enviado a esta secretaria pelo vereador Antônio Denizete Sassuolo, primeiro secretário da Câmara Municipal de Itápolis, e ofício número 3 de 2007, protocolo 103.747 de 2007, encaminhado pelo mesmo vereador ao excelentíssimo senhor governador do Estado, através dos quais solicita a abertura de acesso da estrada municipal Olinto Fiore Bortoluz, ASP 333. A respeito do assunto, manifestou-se a área técnica competente desta agência no seguinte sentido: por motivo de segurança, o acesso à estrada municipal, situada na altura do quilômetro 175 mais 600 metros, pista oeste, mediante a anuência desta agência, foi bloqueado pela concessionária Triângulo do Sol, tendo em vista o acentuado declive do local em trecho de pista simples, sem as mínimas condições de segurança exigidas. A abertura do referido acesso, portanto, oferece altos riscos de acidentes aos usuários da rodovia, tanto que no período em que esteve aberto ao tráfego ocorreram vários acidentes no local, sendo o mais grave no final de 2005, com 4 vítimas fatais. Ao excelentíssimo senhor Mauro Guilherme Arce, secretário dos Transportes do Estado de São Paulo.
Esclarece-se, por fim, que o acesso em questão foi reaberto temporariamente, mas acabou sendo bloqueado por força de decisão judicial favorável à concessionária Triângulo do Sol e à Artesp, proferida na ação promovida pela Prefeitura Municipal de Itápolis. Atenciosamente, Carlos Eduardo Sampaio Olha, diretor-geral. Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. E lembro aos senhores vereadores que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre lidas no expediente. Com a palavra, Irani Moncar Biasotti. Com a palavra, o vereador Antônio Petizete Cacioto. Senhor presidente, demais colegas da mesa, nobres juízes, povo aqui presente, funcionários da casa. Senhor presidente, eu vou ater nesta fala a dois assuntos. O primeiro deles, com relação a esse ofício que eu acabo de receber do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes. Eu tenho isso aqui como muito importante por conta do trabalho que vem sendo realizado em Itápolis na tentativa da reabertura da estrada Olindo Fiore Bortolucci, que nos leva à Vila Cajado. Muito tem se falado a respeito disso e a gente, como homem público, não poderia deixar de prestar trabalhos com relação a essa estrada, porquanto ela estava recentemente asfaltada e teve o seu cruzamento fechado pela Triângulo do Sol. Como representante do PSDB de Itápolis e sendo nosso governador do nosso partido, eu tive a iniciativa de expor detalhadamente no ofício ao governador e ao Mauro Arce, secretário do Estado de São Paulo, os fatos que estavam acontecendo em Itápolis. Eu diria que são as duas autoridades máximas sobre o assunto. Respeito também a Artesp, mas a Artesp já é um órgão subordinado, vamos dizer assim, ao governador e ao secretário. A resposta está aqui. Infelizmente, pelo que eu percebo, salvo alguma coisa muito diferente, uma combinação talvez de fazer um trevo no local para tirar o perigo, porque o que está se entendendo é que a situação é de perigo e em cima disso a estrada não há. E eu quero deixar claro ao povo de Itápolis que esse vereador continuou trabalhando. Infelizmente nós não temos força para ir contra órgãos desse lado. Efetivamente ocorreu o acidente lá, nós não podemos negar. O acidente ocorreu. Agora, o que me estranha é que a estrada tem 100 anos, ela é até anterior à SP-333. Então, quando se fez, algo está errado, ou se fez errado, ou se precisa de algo mais para abrir lá. Tipo, um trevo no local. E isso custa caro. A resposta está aqui. Ao que tudo indica, não há outro meio, já definido. Nós não podemos abrir aquela estrada por causa desses motivos e até porque tem decisão judicial. E eu entendo que o assunto deve
outro assunto, senhor presidente, é com relação à indicação que eu fiz aí, da gente projetar Itápolis no ramo das confecções. Eu tenho ouvido inúmeras pessoas, inclusive políticos, que já passaram e outros que talvez queiram passar pelo comando da Itápolis, populares, entendendo que há uma expectativa de um crescimento muito grande do ramo da confecção em Itápolis. Nós temos empresas aqui em franco crescimento, gerando emprego, e eu chamo a atenção do poder público para dar mais a atenção a esse ramo. É um ramo que tem emprego o ano inteiro. E por que não pensarmos que nós podemos nos tornar a capital nacional da confecção? Frequentei ainda hoje algumas empresas do setor e vi o crescimento de uma forma extraordinária. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então, por que não criarmos um programa para incentivarmos essas empresas, darmos oportunidade a trabalhadores, aulas, ensinamentos, cursos para a formação de trabalhadores, aumentarmos o número de empresários, é perfeitamente possível, tem campo para isso, e acabarmos fechando o ciclo com chave de ouro, fazendo uma feira das confecções de Itápolis. Tenho certeza que o empreendimento dá certo. Peço ao senhor prefeito que pense nisso. Vamos pôr essa ideia em prática, porque certamente está aí uma porta de dimensões enormes para passarmos. Certamente afastaríamos grande parte desse desemprego que nós temos na entre safra da laranja. A porta está aberta. Só falta a gente passar por ela. É isso que eu tinha a dizer. Com a palavra a vereadora Sueli Moura. Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, eu quero também comentar a respeito dessa estrada, que na verdade é o seguinte: todos sabemos que aí é uma rota de fuga, de desvio de pedágio. Não é porque morreram 4 pessoas no final de 2005 que essa estrada está fechando. Acontece que o pessoal do PSDB foi um dos grandes que iniciou todo esse movimento de pedágio aí, entendeu? Talvez por problema político, talvez também não. Porque veja bem, o processo está sob júdice, que significa, está enrolado. Então, quando o processo está enrolado, nós temos que fazer o quê? Artesp sentar e conversar, Triângulo do Sol, que é a concessionária, sentar e conversar, a Prefeitura Municipal sentar e conversar, e a população dali também. Porque as pessoas dali estão ilhadas, elas não têm como escoar a sua produção, tem que dar uma volta muito grande. Isso é muito ruim. Só que o que está acontecendo, gente? Ninguém está querendo sentar para conversar. Nem Artesp, nem Triângulo do Sol. Prefeitura e comunidade, com certeza, porque elas são as grandes beneficiadas. O que acontece? Triângulo do Sol vai ter que mexer no bolso para fazer uma rotatória, um trevo legal aí para que não se morra pessoas. Artesp também, só que não é interesse deles. Então esse processo está emperrado por conta disso, porque ninguém quer sentar à mesa e conversar. Com certeza, se todos sentassem à mesa e conversassem, com certeza teria uma solução.
E nós estamos tentando, através do deputado Moser Russomano, que é o irmão do Celso Russomano, colocar essas pessoas sentadas à mesa para conversarem. Está muito difícil. Nem o deputado quase está conseguindo. Então, uma solução paliativa que essa vereadora também teve o cuidado de fazer foi colocar uma representação no Ministério Público para que seja aberta, pelo menos para os moradores dali, ter uma estrada, uma certidão de passagem, alguma coisa, para pelo menos perder a sua manga, a sua tangerina, a sua pulcã. Quantas pessoas não vivem do quiabo, da abóbora ali nessa região? Está muito difícil para eles. Então, conversamos com o prefeito e parece que está meio complicado por conta de outros produtores. Então, colocamos uma representação no Ministério Público e até sexta-feira teremos uma solução, pelo menos por uma certidão de passagem. Quero falar também sobre duas indicações. Uma delas é a respeito da fiscalização das obras na cidade, que está uma vergonha. Uma vergonha. Os pedestres, principalmente na Frei Paulo Wing, que é uma rota de tráfego muito grande, eu vi uma senhora quase ser atropelada por conta disso. Construções que tem um monte de areia, um monte de pedra, dos dois lados da calçada. Automaticamente os pedestres vão passar por ali. E aí? E quem vai pagar a conta se uma pessoa for atropelada? O SUS? Morre, viu, gente? Morre mesmo, tá? Então, nós estamos pedindo a fiscalização no setor de obras, que já passou da hora de se fazer. Pilhas de tijolos no meio da rua, isso não pode, tá? Realmente, eu acho que tem que ter uma organização. E, em terceiro lugar, uma outra indicação a respeito da campanha de doação de medicamento. Quantas vezes nós não deixamos medicamento vencer em casa, né? Poderia muito bem dar para crianças, para as pessoas. Lógico, tem que ter um trabalho da promoção, com farmacêuticos, tudo, mas seria muito importante. Eu acho que beneficiaria muita gente. É só isso. Com a palavra a vereadora professora Solange Próspero. Nobres colegas presentes. Eu quero comentar sobre dois projetos de lei que dispõem sobre a criação de cargos no quadro permanente de funcionários do SAI, ao qual eu achei necessário estar fazendo uma emenda, porque, segundo a redação, iria ficar de acordo com o anexo 1 da lei número 1984 de 2001. Porém, havia necessidade de se adequar à redação dessa propositura. Portanto, essa emenda de número 10, ela vem apenas adequar a redação. Por quê? Porque eu entendo que, se serão, sendo aprovado o projeto de lei e sendo criados os cargos, esse quadro ele tem que ser alterado. Se nós temos ali 3 leituristas, e se forem aprovados mais 2, no quadro do anexo terá que se constar 5, né? E assim também com os operadores de bomba. Então, essa é a justificativa pela emenda. E quanto ao projeto 26/2007, que repõe sobre repasse a entidades, eu gostaria de comentar que no início do ano, sabendo os projetos sociais da empresa Louis Dreyfus Commodities, nós entramos em contato com a empresa e tivemos assim a felicidade de ser aí ponte entre a prefeitura e a empresa, aonde foram doados R$40 mil para o Conselho Municipal da Criança e Adolescência.
professor Tião, sempre um prazer recebê-lo aqui, professor. Cumprimentar Valdir, Haroldo e todo seus nomes, todo o pessoal do Clube dos Compadres. Senhoras e senhores, eu quero primeiro começar dizendo que o Almeida, vereador Almeida Galã, agradece a todos os vereadores pela homenagem prestada à sua mãe. Está agradecido e pediu que eu transmitisse isso a vocês. Eu queria aproveitar, senhor presidente, excelência, essa moção de aplauso, na qual foi feita pelo vereador Dr. Antônio da Zé Faciloto, o Zé Pesson e outros, pela plantação de árvores que foram feitas, ou estão sendo pelo menos programadas, eu gostaria de estender essa moção ao nosso ilustre também Almeida Galã, que plantou mais de 20 mil árvores nesse município. Não foi, excelência? Então eu gostaria de estender realmente essa moção de aplausos, inclusive, ao nobre vereador faz jus. Quero cumprimentá-lo pelo projeto, excelência, porque cuidar da saúde é muito importante. O senhor foi muito feliz na colocação desse projeto, muito feliz. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser feitas, de criança, de bebê, na verdade, e que vai ser, na verdade, lá na frente nós vamos perceber o tanto quanto isso tudo foi válido. Hoje nós temos possibilidade, na verdade, de fazer esses exames. Por que não fazer? Existem muitas pessoas carentes, inclusive, que a mãe vai lá, deu a luz, vai-se embora e nada é feito, e agora apenas o teste do pezinho e tal. E a gente viu tanto quantos problemas surgiram em função disso, coisas que pudessem ser evitadas se isso tudo tivesse feito com mais qualidade e há mais tempo. Isso vem realmente em muito boa hora, é um projeto que nós temos que parabenizá-lo por isso e realmente vamos torcer para que o Executivo coloque isso em prática, né? O secretário da Saúde coloque isso realmente em prática. Eu quero também falar a respeito do meu projeto de atividade pública para o Clube dos Compadres. Esse projeto foi lido apenas o projeto e não foi lido a justificativa. Como temos representantes do pessoal do Clube dos Compadres, e hoje são mais de 200 membros nesse clube, nessa associação, eu gostaria inclusive de ler também a justificativa do projeto, que é apenas parte, porque eu sei que iria se alongar muito se fosse fazer. O projeto de lei aqui proposto tem a função de reconhecer como de utilidade pública a Associação Clube dos Compadres, entidade filantrópica de reconhecido caráter altruísta. Atualmente, a entidade é composta por 200 sócios, dos quais 22 fazem parte da diretoria. Essa voluntária se mobiliza de todas as formas, auxiliando em eventos como a Feira da Bondade, as feiras de bares, a Santa Casa e ações como doação de sangue. Desde 9 de setembro de 2004, quando foi formalizado o Clube dos Compadres, não se furtou a praticar a benemerência e auxílio ao próximo. Diante deste contexto, é inquestionável que esta associação desenvolve um trabalho comunitário de grande relevância social, com reflexos extremamente positivos e essenciais junto à comunidade itaporitana. Assim sendo, entendo de forma inequívoca que o Clube dos Compadres se faz digno deste reconhecimento aqui proposto. Submetemos a melhor análise a apreciação do colegiado legislativo
Sala das Sessões, presidente Dr. Salim Haddad, 19 de maio de 2007. Esse pessoal realmente merece que a gente faça alguma coisa por eles, inclusive porque eles estão almejando e trabalhando muito no sentido de se construir uma sede, porque são pessoas que trabalham em prol da comunidade de todos os tipos. Estão sempre dispostos a ajudar, independente do quê. Então eu peço, se possível, o voto de todos os vereadores. Vou também entender se algum vereador também puder votar favorável, mas peço, né, a inclusão aí desse projeto que realmente seja aprovado. Com respeito à estrada, a gente sabe das dificuldades, sabemos os pedágios, sabemos tudo que foi colocado, as lutas da cidade, as lutas do prefeito, de poder abrir, dos vereadores que trabalham, busca junto ao governo do Estado, junto ao secretariado, todo possível realmente para que se faça alguma coisa para melhor atender a população de Itápolis. Realmente, nós temos, se a gente analisar, que nós temos a Pedolinda Benária, que ela sai na SP-333 e está sem terminar há anos e anos, porque a Triângulo do Sol realmente não abre espaço, desde a gestão anterior, não abre espaço realmente para que se faça ali uma rotatória para poder entrar na rodovia. Nós temos essa aqui do bairro São João, que vai das Antas ali, graças ao esforço de um asfalto que foi feito, de uma passagem pela qual eles não tinham como, naquele projeto, abdicar, como naquele trabalho, evitar realmente, tentaram evitar que ali também não se entrasse na rodovia. Mas, devido ao prolongamento de uma rodovia para outra, a distância onde ia, que sai de Itápolis, via Antas, São João, Antas e Apinas, então conseguiu-se na área. Mas nós temos ali sabendo que, inclusive o secretário também tem dito que depende muito da Triângulo do Sol, e eu acho que é exatamente isso. O Executivo não vai ter a liberdade de se fazer, porque a Triângulo do Sol não vai permitir. O único que poderia permitir, e que na verdade poderia se falar assim, não, temos êxito no trabalho, é realmente se a Triângulo do Sol abrisse esse espaço. E a gente sabe que, pelo que tem visto pelas lutas dos vereadores aqui, do Saciloto, que tem abordado demais esse tema, infelizmente vai ser difícil sem a compreensão da Triângulo do Sol. Obrigado. Bom, senhores, ninguém mais quer fazer uso da palavra. E antes de encerrar a manifestação dos demais vereadores, eu gostaria de abordar dois assuntos. O requerimento 042/2007, quando fala da moção de voto de repúdio e indignações. Bom, eu acho que a sociedade brasileira está indignada com o que está acontecendo no cenário político federal. Isso, a cada dia que passa, a gente vê um novo escândalo na televisão e a gente vê, ao mesmo tempo, milhões e milhões que são desviados pelos políticos e ninguém vai preso e se burlam e se afastam das CPIs e retiram as suas assinaturas. E eu fiquei chocado quando vi os deputados federais Clodovil Hernandes, Edgar Mombranca e Bárbara Alves, Vinícius Carvalho e Lindomar Garçom retirarem as suas assinaturas da CPI da Navalha.
acaba ficando sem sentido a nossa representação na Câmara dos Deputados. Principalmente o Clodovil Hernandes, que teve 1000 votos na cidade de Itápolis. Eu não poderia deixar passar em branco essa questão, porque é o momento de nós passarmos o Brasil a limpo. Dias depois, novo escândalo, Renan Calheiros legalizando a situação dos lobistas, que todo mundo sabe o quanto de dinheiro que se paga mais caro quando se fala que o governo está prestando serviço ou o governo está fazendo uma obra, um asfalto, enfim, 30%, 20% sempre mais caro, porque vai para a corrupção. Na semana passada, estive em Bebedouro, no evento da Fiesp, a respeito, debatendo diversos assuntos, e dentre esses assuntos foi ventilado a hipótese que estimam que 38 bilhões do que é arrecadado do CPMF, 30 bilhões é para financiar a corrupção no Brasil. Então, olha onde nós chegamos. Enquanto a gente vê pessoas que teve voto na cidade, retirando assinaturas de CPIs, isso nos entristece muito. Então, eu gostaria que todos os senhores votassem favorável, porque não podemos, em hipótese alguma, dar 1000 votos para um deputado aqui na cidade, deputado federal, e ele nos representar desta forma. Enquanto nós estamos precisando de dinheiro para reformar a Santa Casa, enquanto nós estamos com uma rodovia fechada, porque não se tem dinheiro eventualmente para fazer um trevo e assim sucessivamente, esses deputados não representam a nossa cidade. Eles vão lá representar alguns interesses próprios. Então isso não dá mais para aguentar. Até conversei com o diretor, tinha vontade de fazer um para o Senado. Por quê? Então vamos fazer um projeto de lei, e sugerir isso ao Senado, para legalizar a atividade lobista. Quem foi a Brasília, você não sabe se você está cruzando um deputado com lobista. Parece que tem mais lobista do que deputado. Assim não dá. E a mudança começa onde? No município. É o quarteirão. É aquela famosa frase: se todo mundo cuidasse do quarteirão, a cidade poderia crescer desesperadamente, porque o quarteirão não muda de lugar. E assim é o nosso representante. Se os novos representantes, por exemplo, esses que estão retiraram assinaturas, se eles tivessem assumido pela primeira vez e não tivessem sido contaminados pela politicagem que é feita em Brasília, talvez nós teríamos a CPI da Navarra, que foram 5 deputados que retiraram a assinatura. Isso é lamentável. Então eu peço, senhores vereadores, que votem contra, que votem a favor, do nosso requerimento e contra esses escândalos que eles fazem no Brasil. Por quê? 16 assessores, verba de viagem, verba de gabinete, passagem aérea, para chegar lá e cuidar dos seus interesses particulares. Isso é inconcebível e precisamos repudiar. E, em nome do diretor, eu gostaria que o senhor desse ciência a toda a imprensa e às câmaras regionais. Nós precisamos começar esse movimento, porque é aqui que eles vêm buscar os votos. Daqui 4 anos, não interessa. Vamos fazer um movimento e vamos divulgar que essas pessoas estão nos vendendo em Brasília, para que as pessoas não assumam a cadeira de deputado que dizem ser legítimo representante do povo. Bom, com relação ao projeto 19/2007, em nome do vereador Jolino Mianelli, a ideia vem de uma grande fonoaudióloga, que é a doutora Daniela Rainelli, que está presente, e o doutor Saulo de Tarso Garbi, que infelizmente não pôde estar presente por compromisso já assumido. Esse projeto é de suma importância. Inclusive, em várias vezes que nós tivemos debatendo esse assunto, temos dados alarmantes. A cada 10.000 recém-nascidos, 30 apresentam algum tipo de perda auditiva, neurosensorial. Então, quando nós vamos comparar alguns dados, por exemplo, o teste do pezinho, os mesmos números, a cada 10.000 crianças,
acusando o problema. Então, para vocês terem uma noção, o quanto é importante o teste da leitura. Por quê? De toda essa importância. Quando nós temos pessoas recém-nascidos, enfim, pessoas que têm problema auditivo, ele acaba sendo excluído da sociedade pelas questões normais. E se nós conseguimos detectar de início esse problema, nós vamos tratar desde criança, que nós vamos trabalhar com essa criança e inserir ela no contexto que ela vai ter uma vida normal. Então, eu acho que o poder público é para isso. E dentro dessa conversa, tomamos a iniciativa de legalizar essa situação, que a União regularizou, o Estado também, e agora partiu para o município. A justificativa é grande, então eu não vou fazer a leitura aqui, até porque depois todos vão ter aí a justificativa pela imprensa. Mas gostaria de agradecer, doutora Daniela, pelo seu trabalho, que já é marcado na cidade, e por mais essa iniciativa. Pessoas assim que a gente está precisando. Pessoas que vão atrás e fazem acontecer, que estão preocupadas com a cidade. Porque nós temos realidades que muitas vezes nos deixam tristes, mas a gente não pode desistir, tem que ir em frente. Por quê? Eu acho que é o momento que nós temos que parar essa roda que está tão viciada. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do Grano, do pessoal do Grupo dos Compadres, e até mesmo, Dionido, aproveitando uma carona no teu projeto, acho que é importante, voto favorável, brilhante a sua apresentação, dessa manifestação, todo reconhecimento da atividade pública. E acho mais, eles têm que ter uma sede. E o município, por quê? Porque através dessa organização, nós podemos promover eventos, arrecadar alimentos, remédio, e assim sucessivamente, como fazem outras entidades. Por exemplo, a entidade de São Peregrino, ela arrecada os remédios e assiste as pessoas que têm problema com câncer. De repente, nós podemos fazer uma parceria, se arrecada medicamento, dinheiro, e passa para essa entidade estar fazendo toda a compra, a distribuição e assim sucessivamente. E acho que é isso mesmo, porque para o município não tem custo. O município não se despende de verbas para reconhecer uma entidade de utilidade pública. Porque realmente a utilidade pública é trabalhar para o município. E tenho certeza que tem as pessoas, e acredito que essa parceria vai dar grandes frutos. Bom, antes nós vamos votar então a emenda, mas antes de votar a emenda eu gostaria de consultar o plenário para saber se nós vamos tocar ou vamos suspender direto. Então vamos votar a emenda 10/2007. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. O que estiver de acordo com ela permanece como 5 anos, contrários que se levantam. Declaro aprovada por unanimidade, sem discussão, a emenda 010/2007. Iniciaremos agora a ordem do dia. Passaremos à apresentação dos projetos de lei e requerimentos em pauta que dependem de deliberação. Requerimento 35/2007, de autoria do vereador Dr. Antônio Elisete Cecilotto, que pede o encaminhamento de despesas empenhadas e líquidas do exercício atual até a data da lei do orçamento, que de forma genérica e resumida de cada secretaria. O requerimento está em votação. Está em discussão, aliás. Está em votação. Se estiver de acordo, permanece como 5 anos, contrários que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade em única votação, sem discussão, requerimento 035/2007, de autoria do vereador Dr. Antônio Elisete Cecilotto. Requerimento 39/2007, de autoria também do vereador Antônio Elisete Cecilotto, que dedica a moção de aplausos ao senhor José Vicente Tessoni e Roberto Campopiano. O requerimento está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como 5 anos, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade
em única votação, sem discussão, requerimento 039/2007, de autoria também do vereador Dr. Antônio Denisiano Ciloto. Requerimento 042/2007, de autoria desta presidência, manifestando moção de repúdio a parlamentares que retiraram seus nomes da lista de criação da CPI da Navalha no Congresso Nacional. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade em única votação, sem discussão, requerimento 042/2007, de autoria desta presidência. Iniciaremos agora a votação dos projetos de lei. Projeto de lei do Executivo 025/2007, que dispõe sobre revogação do artigo 7, parágrafo único da Lei Municipal 1722/97. Os pareceres são favoráveis. O projeto de lei do Executivo 025/2007 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram que foi permaneçam como se encontram, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade em única votação, sem discussão, o projeto de lei 025/2007 do Executivo. Projeto de lei Executivo 026/2007 dispõe sobre repasse a entidades. Pareceres exarados de forma favorável. O projeto está em discussão. Está em votação. Os que concordarem com ele permaneçam como se encontram e os que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade em única votação, sem discussão, o projeto de lei 026/2007, que dispõe sobre repasse a entidades. Projeto de lei do Executivo 27/2007 dispõe sobre a suplementação de verba do orçamento em vigor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Parecer já exarado, todos favoráveis. O projeto está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como se encontram, os contrários se levantam. Pareceres exarados, o projeto é aprovado. Em primeira votação, sem discussão. Projeto 028/2007, que dispõe sobre a criação de cargos do quadro permanente de funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Esse projeto tem que ser votado em duas votações e nós vamos marcar a sessão. A próxima. Projeto de lei Executivo 029/2007, que institui a política municipal de apoio ao cooperativismo. Pareceres todos favoráveis. O projeto está em discussão. Está em votação. Se concordar, permaneça como se encontra, os contrários se levantam. Declaro aprovado em única votação, sem discussão, o projeto de lei 029/2007, que institui a política municipal de apoio ao cooperativismo. Projeto de lei do Executivo 030/2007, dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial. Vem com parecer já exarados, todos favoráveis. O projeto está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem com ele permaneçam como se encontram, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade em única votação, sem discussão, o projeto de lei 30/2007, que dispõe sobre a abertura do decreto adicional especial. Projeto de lei do Executivo 31/2007, dispõe sobre a abertura do decreto adicional especial. Pareceres já exarados, todos favoráveis. O projeto está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam com ele permaneçam como se encontram, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade em única votação, sem discussão, o projeto de lei 031/2007, que dispõe sobre a suplementação de verba do orçamento em vigor. Iniciaremos agora as deliberações dos projetos de autoria do Legislativo. Projeto de lei 18/2007, de autoria do vereador Dionílio Miarelli, que reconhece a utilidade pública à Associação Clube dos Compadres em Itápolis. Pareceres da Comissão de Mérito já exarado e todos favoráveis. O projeto está em discussão. Está em votação. Os que concordarem com ele permaneçam como se encontram e os contrários que se levantam. Declaro aprovado por maioria absoluta, com o voto contrário da vereadora Suricope, em única votação, sem discussão, o projeto de lei legislativo 018/2007, que reconhece como utilidade pública a Associação Clube dos Compadres de Itápolis, de autoria do vereador Dionílio Miarelli. Projeto de lei legislativo 19/2007, de autoria dessa presidência, torna obrigatório o diagnóstico
torna obrigatório o diagnóstico de audição em crianças imediatamente após o nascimento, no âmbito do município de Itápolis e da outras providências, de autoria desta presidência. Determino o envio dos projetos aprovados da Secretaria da Câmara para a sanção e promulgação ao governo do senhor prefeito municipal. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, com a palavra o vereador doutor Irani Mongardi Biasotti. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presidentes, agradeço aqui a presença do nosso amigo Ângelo Hélio, ex-vereador professor Tiano, o grande Ademir Zambini, Maurício Marconi, demais presentes, e em nome do Amarildo do Parma, agradeço aí também a presença do pessoal do clube dos compadres, o qual vereador Diolinho Guiarelli. Muito boa a propositura, viu, Diolinho? Eu acho que esse pessoal merece, porque vem fazendo aí um serviço voluntário, comunitário, muito bonito. Parabenizo todo esse pessoal aí do clube dos compadres e continua aí sempre ajudando o nosso próximo. Porque a nossa vida sem ajuda ao próximo, eu acho que ela não tem sentido. Gostaria de fazer um comentário sobre a estrada Olindo Fiore Bortolucci, que foi comentada pelo vereador Saciloto, também pela vereadora Silvia que estava falando. E na minha gestão passada, como presidente desta Câmara, recebi uma ligação de moradores nas proximidades da estrada, que a estrada estaria sendo fechada pelo Grêmio do Sol. Imediatamente acionei a Prefeitura, acionei a Câmara, o Departamento Jurídico e nos dirigimos ao local e conseguimos impedir que a estrada fosse fechada. Saí da minha casa às 8 horas da manhã, retornei às 5h30 da tarde, sem tomar um copo de água e sem nenhuma alimentação. Nós conseguimos peitar a Triângulo do Sol e conseguimos com que a estrada fosse aberta e ficasse aberta para um determinado tempo. Até que novamente a estrada voltou a ser fechada, injustamente, uma tremenda de uma sacanagem, me perdoa a expressão, uma tremenda de uma falta de respeito por uma Artesp e por uma Triângulo do Sol, que deveriam ser exemplo, mas exemplo de moralidade, de seriedade, e não chegar e fechar uma estrada da forma que foi fechada, sem nenhum respeito. Por que sem nenhum respeito? Porque a estrada Olindo Fiore Bortolucci, ela existe há mais de 100 anos, e com registro de certidão de passagem de diversas propriedades do local, inclusive uma propriedade minha. Seria a mesma coisa que se chegar injustamente e trancar o portão da casa da sua casa. Isso é justo? Isso é lei? Isso é injustiça, é uma vergonha. A justiça está sobre o júdice, mas espero que a justiça não falhe, que ela não se corrompa, que esse caso é demorado, mas que essa estrada ela tem que ser aberta e custe o que custar, porque não é justo que se feche a porteira da fazenda das propriedades. Isso é injustiça, é uma corrupção e é uma vergonha no nosso país. Para quem tem respeito, para quem tem seriedade, é vergonhoso, isso me envergonha, me entristece. Eu gostaria também, para realizar o nosso amigo presidente da Câmara, o doutor Fernando Bezerra, nosso presidente, sobre o projeto de lei legislativo número 19/2007, que torna obrigatório o diagnóstico da audição em crianças imediatamente após o nascimento. Fernando, esse projeto é muito boa hora, é um projeto maravilhoso, é muito importante essa prevenção, porque essa prevenção poderá, com certeza, cuidar e curar a criança recém-nascida. E se o caso não for recentemente diagnosticado, essa criança poderá ter aí problema sério na sua audição. Então, esse caso é muito importante.
Primeiro, para não deixar o assunto voltar. E segundo, porque a gente vê muita conversa pela rua, muita conversa fiada, inclusive, falando que vai fazer uma coisa, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E a verdade é uma nessa história toda. As opiniões não modificam, só a da Ardésio e da Triângulo do Sol que é diferente. O que acontece ali, minha gente, aquela última reunião que nós fizemos lá, eu disse, aqui há, mas aqui tem custo. Isso aqui tem que ser negociado. E a carta nos diz isso por quê? Porque ele diz no perigo, se tem perigo, nós temos que fazer um trecho. Agora, você acha que quem arrecada a 500 metros adiante vai fazer trecho, vai perder a arrecadação? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E essa sentença que o Mauro Arce se refere aí, está dizendo que isso só pode ser feito através de negociação. Eu quero deixar bem claro ao povo de Itápolis. Vereador não tem competência para negociar esse tipo de interesse. Vereador é o poder legislativo. Isto é coisa para o executivo. Então, não adianta nós, vereador, prometer que nós vamos abrir estrada, porque nós não vamos conseguir. Isto foge da nossa competência. Nós não temos competência para isso. Nós não podemos chegar a isso aí. Então é melhor a gente falar de forma concreta e não ficar falando coisa abstrata, porque nós não vamos abrir. Isso tem que ser negociado pelo Poder Executivo. Não que seja negociado para conseguir, mas sabe que dinheiro dá certo, né? A hora que a Triângulo do Sol deixar de perder na arrecadação, certamente o problema será sanado. Eu até entendo que precisa de um trevo mesmo, certo? Mas, primeiro vamos pensar na arrecadação. Quando eu falei isso lá, algumas pessoas quiseram mudar a coisa, desvia a conversa, não tem o que desviar. Tem que reparar a perda da Triângulo do Sol na arrecadação, senão não vai abrir. Fica aqui manifestada o meu entendimento. Eu também quero parabenizar o Fernando pelo projeto do diagnóstico da audição em crianças. Parabenizar a Daniela de Deus Severa. Há tempo a gente vem sabendo que a Daniela tem prestado um serviço extraordinário na Itápolis. Meus parabéns, ela está aqui presente. Você merece. Eu tenho sempre que elogiar, por elogiar, para fazer política, não faz parte da minha personalidade. Quando eu falo é porque a pessoa merece. Não só por isso, mas por todo aquele trabalho que você faz por Itápolis, juntamente com outras pessoas que acompanham. Eu não poderia deixar de dizer aqui também que nós mandamos aqui uma moção de aplauso direcionada ao aluno, e aqui está presente também um grande defensor da natureza, o professor Guilherme. Outro dia eu estava pensando, criamos a possibilidade da comenda de honra ao mérito. Está aqui uma pessoa que merece a honra ao mérito. Grande professor, adorado pelos alunos, grande personalidade, grande vereador aqui nessa casa, quando por aqui passou, grande vereador, honesto, suprapartidário, defensor do interesse do povo. É de gente assim que eu gosto. Hoje mexe com piscicultura e defensor das coisas da natureza, além da sua atividade de professor. Eu quero deixar aqui registrada a presença desse grande vereador, dessa grande personalidade do município de Itápolis. Eu quero aqui também agradecer a presença do meu amigo de partido, Valdir Parma, que tanto trabalha com a gente lá, ele participa da reunião, é ativo, e eu quero agradecer a presença. E Fernando, com relação a essa moção que você está mandando para esses deputados aí, eu queria dizer o seguinte a respeito desse assunto.
planificando com a padaria para ele. É o caso. Infelizmente, nem todo é de boa, mas é difícil para os bons segurar os interesses particulares dos ruins. Ficam ali só defendendo interesses particulares. Esquecem do povo que elegeu, como diz o Mendes Stern, um dos grandes deputados federais que nós temos. Quando você ouvir um cidadão falar alguma coisa, precisa ver se o passado dele autoriza e dá poder para ele falar aquilo que ele fala. Ou seja, os políticos estão fazendo uma verdadeira embrulhada. Eu também sou político, mas eu deixo meu nome para ser observado. A gente precisa ter coragem. E vou te contar. Prestem atenção. Se não mudarmos o sistema político desse Brasil, uma reforma política séria, onde o homem, o caráter, prevaleça sobre o voto, nunca vamos ter um comando sério. Nós vamos estar sempre à mercê de negociações que colocam a gente no poder para ganhar dinheiro. Como é que pode nós termos a quantidade de partidos que nós temos no Brasil e o cidadão mudar de partido como ele muda de roupa? Ora, infelizmente, quem entra na política tem que se submeter a isso, porque a coisa vem de cima. A coisa vem de cima. A coisa é armada. O executivo dá palpite no legislativo, faz negociação, coloca o cidadão lá para mandar, tanto no Senado quanto na Câmara. Aí o que acontece? O presidente tem interesse que o cidadão fique lá, porque se o cidadão cair, nós vamos ter que vasculhar o que é que está acontecendo lá com aquelas situações que nós estamos vendo na televisão, que problema com o irmão do presidente, problema com outro irmão do presidente. A coisa chegou a tal ponto nesse país de uma secretária de turismo falar as barbaridades que falou para o povo brasileiro. Ou seja, vocês votaram para mim, seus trouxas, uma banana para vocês. Aliás, uma ministra, a dona Marta Suplicy. Olha, é mais um recurso, viu? Independente de partido. Eu não defendo ninguém errado de partido nenhum. O senhor Renan também, se aquilo lá não é prova, então não existe prova contra rico nesse país. Não existe. E digo mais, o SBT lançou uma campanha essa semana perguntando se o Renan vai cair ou não vai cair. Eu ouvi diversas opiniões, algumas balizadas. E eu entendo que o Renan não vai cair, sabe por quê? Se o Renan cair, a estrutura política do presidente está arruinada e pode ocorrer impeachment no Brasil. E tem mais, viu? Não vamos falar de partido não, porque tem muitos partidos, acho que todos, tem gente de todo quanto é partido lá, envolvido nessa questão. Porque, espera aí, quantos deputados nós temos lá? Só esses 5 fizeram isso. E por que ninguém aceita ser o relator do processo? É óbvio que o interesse virou comum. Sabe por que virou comum? Porque para você se eleger hoje, você precisa ter um partido, precisa ter um número de votos. É capaz de uma pessoa extraordinária, de caráter extraordinário, não se eleger porque o partido nem o aceita, ou então não obter votos. Ou seja, o homem, a base de sustentação da sociedade, está renegada a um segundo plano por aqueles que foram eleitos por esses próprios homens para defendê-los. É a contramão da história. Obrigado, senhor. Com a palavra, vereadora Solicó. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente. Eu quero, em primeiro lugar, justificar o meu voto, porque eu votei contrário em relação à utilidade pública. Conheço todos vocês, sou amigo de todos me conhecem também. Algumas sessões anteriores, eu não posso vir à Câmara, subir essa tribuna, um dia votar de um jeito e um dia votar do outro. Eu entendo também que existem outros clubes na cidade. Se de repente eu votasse favorável a vocês, também tenho amizade com outros clubes, os Cowboys Forever, os Samba Vai Horse, vários. Não quero que levem na parte pessoal. Só que eu acho
só não vê quem não quer, entendeu? Mas é uma questão assim que eu não estava muito madura para votar isso. Então, quando eu tenho dúvida, eu não voto. Eu quero pedir desculpa a vocês. Uma outra coisa, em relação à competência do vereador. O que vereador, qual é a competência dele, gente? É fiscalizar aonde vai o dinheiro público e fazer leis. Essa é a competência do vereador. Só que quando existe um problema, tipo como essa estrada, o vereador tem que brigar sim. O Irã não saiu da casa dele 8 horas da manhã e chegou, sabe lá que hora? Tem que brigar. O vereador foi eleito pelo povo e tem que defender o povo. Não pode realmente defender os seus interesses pessoais. Em relação à politicagem, que o companheiro Fernando falou, se melhorassem as coisas em todos os municípios brasileiros, eu diria que 80% dos problemas nacionais seriam resolvidos. Por quê? Prova disso, gente, são as heranças políticas que Itápolis tem hoje. Itápolis não tem dinheiro para investir numa saúde melhor para a população, porque tem que ficar pagando precatório. Só esses dias atrás foi confiscado das contas municipais 1.365.000 verbas destinadas à saúde, educação. Isso a população não sabe. Nós temos heranças grandes. Graças a Deus veio a lei de responsabilidade fiscal, que até então não tinha. Só que até hoje nós pagamos dívidas antigas. Por exemplo, quem não se recorda da personal? A personal vai ser começada a pagar os funcionários em 2009. Esse mandato, o orçamento está comprometido. Por isso que a promoção social não tem dinheiro, não tem para fazer as obras sociais. O mandato que vem vai estar comprometido por conta da personal e a Aerostar e mais algumas parcelas. Só na terceira gestão de prefeito que nós vamos ter um orçamento limpo para investir na cidade. Não adianta ninguém subir em palanque e falar, olha, eu vou prometer isso, vocês não acreditem, porque não tem dinheiro, está tudo comprometido. E aí a população que sofre, entende? Aí, assim, a população se junta com muita dificuldade para fazer as obras sociais. Então, gente, é hora de a politicagem no município começar a acabar, porque senão não tem como administrar uma cidade, tá? E eu quero também, eu concordo com o meu amigo que falou há pouco tempo, mas eu gostaria que vocês também não comprassem tudo que as pessoas falam. Porque, veja bem, vocês têm que acompanhar o trabalho dos vereadores. Há pouco tempo nós voltamos às contas que lá tinha 8.000 refeições, 300.000 para clube, tá? E eu quero saber, até hoje ninguém me explicou aonde foi as 8.000 refeições. Eu tentei abrir uma comissão parlamentar de inquérito e até hoje também eu não consegui 3 assinaturas. Entenderam, gente? Então não é só Renan Calheiros, não. Nas câmaras existem isso também. Se todos os vereadores, se toda a população assistissem às sessões, iriam ver e acompanhar o trabalho de cada vereador. É isso que eu queria falar. E eu quero também parabenizar a Solange pela iniciativa. 40 mil reais, Solange. Veio em boa hora para essas crianças, né? Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Com a palavra, Solange Aparecida Próxima. Com a palavra, Mário Soares Almeida. Com a palavra, João Atílio Terrosa. Com a palavra, Almeida Galão. Com a palavra, Loreto Vianelli. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária da Câmara Municipal a se realizar quinta-feira, dia 28, às 18 horas. Os projetos que devem ser deliberados estão na mesa dos senhores. Isso. 6 horas da tarde, porque nós vamos ter a sessão do Parlamento às 7h30. Aliás, os parlamentares
sabe, porque nós vamos entrar em recesso e nós temos alguns projetos para ser aprovados. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria mais uma vez, doutora Daniela, de parabenizar você pela maneira que tem se colocado na cidade, à disposição das pessoas que mais precisam, e colocar também a Câmara Municipal à sua disposição naquilo que você precisar. Enfim, todas as suas ideias, suas reivindicações, suas críticas, tragam até esta casa que será resolvida. Quero parabenizar a sua repórter, porque eu convivo com ela já na Câmara Municipal há praticamente 7 anos. Uma pessoa da qual eu aprendi a admirar pela sua lealdade, pela sua sinceridade e pelo seu posicionamento. As pessoas que muitas vezes vêm à Câmara a primeira vez não sabem exatamente qual é a postura da Sueli, e faço questão, vereadora, se me permite, colocar. A Sueli Pop é uma pessoa que vota por convicção. Não é que vota porque vota, ela vota por convicção. E muitas vezes a gente acerta e muitas vezes a gente erra. Faço aqui menção do projeto da igreja, que a Vossa Excelência votou contrário, e infelizmente o seu voto foi certeiro e os demais votaram favorável, e nós fomos surpreendidos com uma ação da qual nós vamos recorrer, que o promotor entende, a juíza também, que nós não poderíamos ter votado aquele projeto, uma vez que o projeto veio de forma inconstitucional. Isso é entendimento da justiça, entendimento desta casa, que entende que ali há interesse público, mas só para deixar claro o que é posicionamento. Então é assim que a gente se faz mesmo. Se não está convencida, não vota. Não adianta votar por votar. Né? E o projeto foi aprovado, tem que andar, tem que caminhar. Mas parabenizo a senhora por ter realmente essa posição. Gostaria de parabenizar também o Tião, que faço as palavras do Diorindo, as minhas palavras, que realmente o Diorindo foi certeiro ao fazer uso da tribuna, porque na verdade a gente